Mateus, capítulo de número 12, no verso de número 22. Aleluia. Você encontrou? Amém. Nós vamos ler aqui um pedacinho, para nós podermos, então, irmos para a mensagem. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu vos expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Queria que você curvasse a sua fronte. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore comigo. Nós vamos falar com Deus. Peça para o Senhor falar com você. Peça para que o Senhor me use nessa noite, para entregar uma mensagem ao seu coração, para que você saia daqui com a sua vida transformada, mudada, para que você saia daqui com a autoridade do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, como os louvamos aqui, te adoramos, Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o teu reino jamais terá fim, Senhor. O Senhor, Pai, é rei de todos os reinos, o Senhor está sobre acima de todas as coisas, o Senhor é Deus nas nossas vidas, acima do Senhor não há outro, como diz a tua palavra, e nós te glorificamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Ah, Pai, fala com a tua igreja nessa noite. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, repreender todo o mal, todo demônio, Senhor, que se levanta contra a tua igreja nessa noite. Cai por terra todo o principado da incredulidade, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, meu Pai, lançar uma palavra, que os ouvidos espirituais da tua igreja serão abertos para ouvir a tua palavra, para que sejam, Senhor, libertos, para que sejam curados e transformados pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus, crendo na tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu coloquei um tema para a nossa mensagem, que é combatendo o bom combate. Nós precisamos, quando nós ouvimos esse verso ele foi escrito por apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, essa é uma palavra de apóstolo Paulo, a carta de Timóteo. A segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo já estava para ser morto, ele já sabia que ali já estava no fim, ele já sabia que ele estava ali, já era o final, que dali ele não sairia mais, e ele então, Paulo, ele se coloca ali na posição de um soldado, ele se coloca na posição de um guerreiro. Porque Paulo sempre, quando você olha muitas cartas, principalmente na carta de Timóteo, livro de Efésios, você vai perceber Paulo se comparando o cristão, comparando a sua vida como um bom soldado. Como aquele que venceu a batalha, como aquele que batalhou e que venceu a guerra. Quando nós olhamos Paulo falando para Timóteo na segunda carta, ele diz: olha, Timóteo, fortifica-te na graça como um bom soldado. É isso que ele diz. Ele está ali para ser morto, e essa é uma das frases que ele diz para Timóteo. Ele diz: fortifica-te na graça, fortifica-te, fica forte como um bom soldado do Senhor. Como aquele que guerreia e que ganha as vitórias. Porque com Cristo não tem como perder batalha. Com Cristo não tem como você perder as guerras. Quando nós estamos em Cristo Jesus, as nossas batalhas, elas são ganhas. E Paulo sabia disso. Tanto sabia que ele escreve para Timóteo.
E uma das cartas que ele também escreve, e é sobre isso que eu quero pregar, que está no livro de Efésios, capítulo 6. Paulo, ele escreve no livro de Efésios uma carta itinerante, que era para todos. Ele escreve assim, no livro de Efésios, capítulo 6, ele diz: olha, amados irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que ele estava dizendo para a igreja. E ele, quando ele escreve esse livro de Éfeso, ele não escreve para uma igreja, ele escreve para todas as igrejas. Não foi para uma igreja que ele escreve. Essa carta, ela andou, era uma carta que rodava. Então ele diz: irmãos amados. Amém. Ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz mais, ele diz: sabe por que vocês precisam ser fortes? Porque nós estamos em guerra. Ele diz: sabe por que vocês precisam se fortalecer? Porque nós estamos numa batalha. E aí ele diz mais, ele diz: e a tua luta, Marta, não é contra a carne. A tua luta, não é contra sangue. A tua luta é contra principados, é contra potestades nas regiões espirituais. É isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu e você estamos travando batalha. Sabe o que acontece na nossa vida? Acontece é que nós não sabemos que estamos em guerra. E se sabemos, não nos colocamos na posição que precisaríamos estar, na linha de frente, em pé, na guerra. Porque Paulo, quando ele escreve essa carta do livro de Efésios, ele estava dizendo algo, ele falava: vocês precisam se fortalecer, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e vocês precisam saber que a luta de vocês não é contra carne e sangue. Leia comigo, abra comigo o livro de Efésios, capítulo 6, vamos ler juntos. Quero que você acompanhe comigo. Só que não tira o dedinho daí não, que depois nós vamos voltar para aí. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Ele diz assim: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, eu combati o bom combate. Eu venci a guerra. Eu lutei até o fim. E quando nós lemos essa carta de Timóteo, ele fala de pessoas que lutaram, mas ele também fala de pessoas que desistiram no meio do caminho. Quando nós lemos o livro de 2 Timóteo, ele diz, a carta de 2 Timóteo, ele diz: olha, pessoas abandonaram, como Demas, Alexandre, o latoeiro, pessoas desistiram, pararam, perderam a guerra no meio do caminho. E eu quero dizer algo para você: nós não podemos perder essa guerra. Nós estamos numa guerra, mas nós não vamos perder ela, porque muito maior é o Senhor na minha e na sua vida. Então eu quero dizer a você que se eu e você, se nós estamos enfrentando batalhas, eu quero dizer a você que não é hora de levantar a bandeira branca. É hora de guerrear. É hora de nos levantarmos. É hora de vencer a guerra. É hora de combater o bom combate. E apóstolo Paulo, então, ele dá essa abertura para nós aqui na mensagem de hoje. E aí eu creio que você guardou lá com o dedinho, volta lá. No livro de Mateus, capítulo 12. Você vai entender que Jesus também falava de 2 reinos, Léo. Jesus também falava de 2 reinos. Ele falava que existia sim o reino espiritual, o reino das trevas e o reino da luz.
Jesus nunca descartou isso. Quando você lê esse capítulo 12, verso 22, você vai ler aqui, ó, e lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Quando você lê um outro texto, você vai perceber que um homem trouxe o seu filho para Jesus, endemoniado, e ele chega para Jesus e ele diz: olha, meu filho, desde criança o demônio faz isso com ele. E Jesus então se volta para o pai, o diabo ali espuma, serrilha os dentes, mas sai. Esses dias eu disse isso para uma pessoa. Ele disse para mim: pastor, eu tenho feito a minha parte, mas as coisas não têm mudado. Eu falei: não desista, o diabo só está espumando, mas ele vai sair. Ele vai sair. Não desista, você está numa guerra. O diabo só está serrilhando os dentes, mas ele vai sair. Ele faz barulho, mas ele não fica. Ele não vai ficar na minha e na sua casa, na minha e na sua vida. A palavra do Senhor diz também que um dia chega, Jesus entra na sinagoga, entra uma mulher encurvada, e Jesus então expulsa o demônio na vida daquela mulher, que era totalmente governada pelo diabo. A Bíblia fala, havia um governo maligno sobre a vida daquela mulher. E Jesus vai e aquela mulher se endireita. Eu quero falar algo a você. Se Paulo em Efésios, ele diz para nós que a nossa luta não é contra a carne e ela não é contra sangue, eu quero dizer a você, que se você quiser vencer essa batalha, se você quiser vencer essa guerra, você precisa conhecer o seu inimigo. Porque um bom soldado, quando vai para uma guerra, ele não vai despreparado. Ele sabe com quem que ele vai lutar. Sabe por que nós perdemos guerra? Sabe por quê, amado? Nós perdemos muitas vezes as batalhas, porque lutamos com o inimigo errado. Lutamos contra os esposos, mulheres. Lutamos contra os filhos. Lutamos contra as mulheres, maridos. Lutamos contra os patrões. Nós lutamos com carne e sangue. Nós lutamos com pessoas. E Paulo já deixou claro, a tua luta não é contra pessoas. A tua luta está no mundo espiritual. Isso é bom. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, se Jesus é o teu Jesus, se Ele é o teu Senhor, a tua guerra está ganha. A tua guerra está ganha. Porque ninguém consegue convencer ninguém. Você não consegue convencer homem algum. Você já tentou convencer alguma pessoa? Nós dificilmente conseguimos. Porque as pessoas têm os seus preconceitos, elas têm as suas opiniões. Mas no mundo espiritual, agindo Deus, quem impedirá? Eu e você precisamos entender quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso adversário. Porque inimigo é opositor. Inimigo é adversário. Inimigo é aquele que se levanta contra. Inimigo é aquele que se coloca na tua frente para te destruir. Inimigo é aquele que se levanta e se coloca como teu opositor. Mas a palavra do Senhor diz: amados irmãos, sede fortalecidos no Senhor, se fortaleçam, se revestem do Senhor, estejam fortalecidos com as armaduras de Deus. E hoje eu não quero falar de todas essas armaduras. Um dia eu trago isso para você, mas eu quero falar de uma, que é o capacete da salvação. Sabe qual é um dos primeiros passos que você tem para ganhar essa guerra? É revestindo-se com o capacete da salvação. Olha para a sua vida, você é salvo em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Porque se você não é, você precisa ser. Porque essa guerra você só ganha estando submisso ao Senhor. Ele diz
sujeitai-vos a Deus. E só se sujeita a Deus quem tem Ele como seu Senhor e Salvador. Só se sujeita a Deus quem o reconhece como Senhor. E eu quero que você olhe para dentro de você. O Senhor é o teu Deus. Você o tem reconhecido como Senhor. Porque se não tem, você precisa fazer isso essa noite. Se você quiser ganhar essas guerras e essas batalhas que você tem enfrentado. Você sabe que nesse capítulo aqui, lê lá comigo o verso de número 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Deixa eu explicar algo para você. Deus está te chamando para ser o valente na sua casa. Aqui, uma guerra, quando ela era travada, e alguém ganhava uma guerra, um dos dois reinos ganhava, os despojos eram tomados. Aquele que ganhava, Amanda, levava os despojos do outro, os bens do outro. E nesse versículo aqui, Jesus estava dizendo assim, olha, quem entrará e amarrará o valente? Sabe o que Deus estava dizendo, Paulo? Você precisa ser o valente. E não deixar que o inimigo entre e roube os teus despojos. Eu estava lendo Gênesis. E quando você lê, quando Deus entrega o jardim para Adão, Deus diz assim para Adão, guarda o jardim. Guarda o jardim. Adão não guardou o jardim, porque o inimigo veio e roubou. E eu quero dizer a você, Deus está te chamando para ser o valente da sua casa. Será que nós temos nos levantado como os valentes da nossa casa? E temos nos colocado de pé? E não permitido que o inimigo, ele entre, roube, mate, como diz a palavra do Senhor? Quando ele diz que o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. É isso que o ladrão faz. O ladrão, ele entra, ele rouba, ele mata, ele destrói. E o que eu e você temos feito? Será que nós temos nos levantado como o bom soldado e sendo valente da nossa casa e nos colocamos na posição e não perdemos os despojos que Deus colocou na nossa vida? E quem é os teus despojos? É a tua família? São os teus filhos? É o nosso ministério? E muitas vezes por não nos colocarmos e não nos levantarmos como valente, o inimigo entra e rouba os nossos despojos. Não é, Rose? Ele entra e rouba aquilo que Deus nos entregou. Deus não fez filhos para perdição. Deus não fez casamento para divórcio. Deus não te formou para fracasso. Deus te fez para ser vitorioso. Deus te fez para dar filhos abençoados, saudáveis espiritualmente, saudáveis emocionalmente. Deus te fez para ter uma família abençoada, uma família próspera. E temos perdido. Hoje, eu até falei para o pastor, eu estava ministrando essa palavra ao meu coração, e depois eu disse para ele, nossa, Deus falou algo tão tremendo comigo. E sabe o que foi que Deus falou para mim? Deus disse para mim nesse versículo, sabe por que nós perdemos a nossa guerra? Porque nós desistimos no meio do caminho. Nós desistimos no meio do caminho. Quando nós olhamos e nós vemos, nós vamos para uma guerra e a gente começa a ver. Quem assistiu aquele filme? Até disse isso um dia. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Muita gente. Assista aquele filme. De um homem que não desistiu de salvar até o último homem.
Nós precisamos nos levantar a ponto de não desistirmos da nossa família, a ponto de não desistirmos da nossa casa, até o fim. E o que acontece é que nós temos perdido as nossas batalhas, nós temos perdido guerra, porque nós temos desistido no meio do caminho. Muitas vezes nós olhamos maridos, filhos feridos, e nós olhamos e diz, é melhor deixar, já não tem mais jeito, morreu, não desista, seja o valente da sua casa, não desista, vai até o fim, Letícia, vai até o fim, salve até o último da sua casa. E aí Deus falou ao meu coração, nós desistimos no meio do caminho, nós paramos, nós olhamos, vemos famílias feridas, vemos amigos feridos, machucados, e nós deixamos eles pelo caminho. Nós deixamos porque achamos que perdemos a batalha e não perdemos. Nós achamos que estamos perdendo a guerra e não perdemos a guerra. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de lutar. É hora de se levantar como um bom soldado. Como um bom soldado. E nos colocarmos na posição que o Senhor nos colocou de filhos, de herdeiros. Será que você não tem desistido da sua família? Será que você não tem desistido no meio do caminho, antes do tempo? Será que você não tem deixado para trás? Porque você já não acredita mais que essa guerra pode ser ganha? Deus está te chamando para guerrear, não para perder, mas para vencer essa batalha, mas para vencer essa guerra. Quando você lê o verso, lê comigo. Jesus, porém, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui Jesus estava dizendo: você não pode dividir a sua casa. E muitas vezes nós, quando entramos numa batalha e começamos a guerrear, nós nos juntamos, nós espalhamos. Nós não juntamos, nós espalhamos. Quero que você reflita se não é assim. De quando nós começamos a ter uma luta, de quando nós começamos a ter uma guerra, uma batalha, porque Jesus disse aqui para mais para baixo, aquele que comigo não ajunta, espalha. Você precisa ser aquele que ajunta. Não é assim, pastor? Esses dias nós comentamos algo sobre isso, lembra? Você precisa ser aquele que agrega. Você precisa ser aquele que precisa entender que você está numa batalha, que o Senhor está na tua frente, que você precisa se colocar de pé e que a tua luta não é contra a tua família. Então não espalhe, junta, ajunta. Leia comigo o verso de número 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu, porém, os expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Eu e você precisamos entender com quem nós temos lutado. E eu quero dizer a você que não é hora de desistir. Não é hora de parar. É hora de se levantar. Alguém pode subir aqui para ministrar aqui para mim, fazendo um favor?
Quais são as guerras que você tem guerreado? Esses dias eu disse para uma irmã assim: quantas vezes você tem se levantado na sua casa, se colocado de pé? Quantas vezes você tem se colocado na brecha pela tua família? O diabo entrou, está tomando os teus despojos, está levando o teu esposo, os teus filhos embora. Você está perdendo a batalha, mas não tem se colocado de pé. Quantas vezes você tem se levantado como um guerreiro, como um bom soldado? Quantas vezes nós chegamos nas nossas casas, nos colocamos de pé e falamos: diabo, aqui você não fica. Quantas vezes nós chegamos na nossa casa, sabemos que estamos na batalha, sabemos que estamos travando luta, e quantas vezes nós nos colocamos de pé e dizemos assim: Satanás, aqui só cabe um, e eu fico aqui, você tem que sair. Neste lugar você não fica. Na vida do meu esposo você não fica. Na vida da minha esposa você não fica. Nas minhas finanças você não fica. Na minha saúde você não fica. O problema está é que nós temos baixado a guarda para o diabo. O problema está é que nós estamos nos dando por vencido. Estamos vendo a guerra acontecer, mas não nos levantamos, não nos colocamos de pé e não guerreamos. E sabe por quê que Deus falou ao meu coração que fazemos isso? Se Efésios capítulo 6, apóstolo Paulo diz: reveste-vos da armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos perdendo guerra, porque estamos deixando as armaduras caírem. Estamos deixando as armaduras de lado. Hoje Deus falou isso comigo. Sabe por que muitas guerras são perdidas na sua casa, meu irmão? Porque você tem tirado das suas mãos a espada do Espírito. Sabe um soldado? Um dia eu aprendi algo com meu marido. Não sabia disso. E como ele fez tiro de guerra, e ele sabe umas coisas aí. Ele disse assim: se você passar numa pista, que quem pega a pista viaja vai saber o que eu estou dizendo, e um cara comum, com roupa normal, ele levantar a mão, você vai passar reto, você vai embora. Você não vai, dificilmente você para numa pista escura à noite e vai falar: para, vamos ver. Não, é raro, não acontece. Mas quando você olha um homem fardado e ele levanta a mão, automaticamente você começa a diminuir, porque ali o que você respeita é aquela farda, é a patente dele. A hora que você olha, você diz: opa, é guarda, ele está vestido das armaduras. O diabo, quando olha para você, ele precisa ver armaduras. O diabo, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele precisa ver as armaduras de Deus em nós. Ele precisa te ver com o capacete da salvação. Ele precisa te ver com o escudo da fé. Ele precisa ver você com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, calçado os pés com o evangelho, da preparação do evangelho. Porque quando ele olha para você, é assim que ele tem que te ver. Ele tem que temer você. Ele tem que dizer: aqui eu não posso, aqui eu não encaro. Mas nós perdemos guerras, perdemos batalhas, porque perdemos o escudo da fé, deixamos ela pelo meio do caminho, até nos revestimos. Pode ser que você saia daqui todo revestido, como um soldado. Pode ser que você saia daqui todo fortalecido, dizendo: eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou para a guerra, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha saúde, eu vou batalhar até o fim, eu vou até o fim. O que você não pode é no meio do caminho
deixar as suas armaduras, ao longo da estrada, olhar e começar a arrancar elas. Você vai ter que ficar com essas armaduras até o fim. Até o fim. Nós vamos ter que ficar com a armadura de Deus até o fim, porque é ela quem vai te fazer vencer. Você consegue entender isso? É as armaduras de Deus que vai fazer você vencer, que vai fazer o diabo sair da sua vida, sair da sua casa. É quando você está revestido do poder e da autoridade de Jesus. Quando você está em Cristo, meu amado, você se fortalece no Senhor. Você se reveste dele. E você tem forças para ficar de pé. Quando se você se reveste do Senhor, dessa armadura, você encara. Entende? Não deixe as armaduras no meio do caminho. Talvez seja por isso que você tem perdido a batalha. Porque você tem deixado ela ao longo desses anos. Tem deixado ela pelo caminho. Tua fé já não é mais a mesma. Você olha a situação na sua casa, e aí você olha e diz, já não tem mais jeito. Aliás, tua fé já foi. Você já não tem tanta certeza. Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. Jesus volta hoje, você vai para o céu? Não sei. Você precisa ser salvo. Hoje nós vamos orar ao Senhor. E vamos pedir para o Senhor colocar a patente dele em nós. Pedir para o Senhor colocar a patente espiritual. Você não vê, mas o diabo vê. E ele sabe quando há autoridade sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz, eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para desfazer as obras do diabo. E ele diz mais, eu vos dou autoridade para que vocês pisem em serpentes e escorpiões. Essa autoridade está sobre a minha e a sua vida. Talvez você tenha perdido batalhas e guerras porque você não sabe que essa autoridade está sobre a sua vida. Você não sabe que você tem essa autoridade, que o Senhor já te entregou ela. Que você só precisa se colocar de pé como um bom soldado. Eu queria que você se colocasse de pé. Deus está te convidando para entrar nessa guerra. Deus está convidando você para ser guardião da sua casa. Deus está convidando você para entrar na brecha pela sua família. Entra na brecha. Se coloca de pé. E você vai ver, o diabo vai sair. Ele vai sair. Sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vocês. É isso que diz a palavra. Ele não diz sujeita a Deus e descansa. Ele não diz sujeitai-vos a Deus e vai dormir. Ele diz sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. Guerreie, luta. Entende, Steve? Se coloque na brecha, se coloca de pé, se reveste das armaduras de Deus. E o diabo é obrigado a fugir. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos, meu amado, como um bom soldado do Senhor que é você. Como um bom soldado de Cristo que é você. E comece a dizer ao Senhor, Senhor, eu me sujeito a Ti nessa noite. Eu me coloco na brecha pela minha família. Eu me coloco na brecha pela minha casa. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra diz
que o diabo, ele anda ao nosso derredor, arrumando uma maneira para nos devorar. Mas a palavra também, ela diz para mim e para você, que o Senhor é o teu general, que o guarda de Israel não dorme, não dormita aquele que te guarda. Aleluias, aleluias. Comece a dizer ao Senhor: Pai, eu me coloco na brecha, eu me coloco como o valente da minha casa, Senhor. Como diz a palavra aqui, como valente, vencendo a batalha e não deixando que o inimigo entre e tire aquilo que é seu e roube os teus despojos.